Olá, neste vídeo eu quero trazer a importância do resgate de Jesus Cristo pela humanidade. Nós devemos ser sempre gratos durante nossa vida toda por este resgate, pois sem ele nós estaríamos condenados à eternidade, porque todos nós nascemos com a natureza pecaminosa devido à rebeldia de Adão. Então, nós já nascemos com a tendência a pecar, nós nascemos com esta inclinação a desobedecer a Deus. Então, por mérito próprio, por nós mesmos, é impossível nos salvar. Veja bem, a salvação ela é por intermédio da graça, nunca por obras. Nós nunca podemos ser salvos pela nossa bondade, pelo que nós fazemos de bom, porque isto é insuficiente para obter a salvação e o perdão de Deus. Então, o resgate foi a forma que Jesus nos livrou desta condenação eterna, nós nos reconciliando com Deus. Então, a importância do resgate de Jesus Cristo é muito importante. E nós devemos ser gratos por isso. Nós devemos ser muito gratos, porque pelo meio do resgate nós obtivemos a salvação. E o que nós temos que ter em mente? A salvação é pela graça. Nós não podemos assim nos tornar orgulhosos, dizendo que nós fomos resgatados porque nós somos melhor que os outros. Nós fomos salvos porque nos batizamos, nós frequentamos a igreja. Não. Tudo que nós fazemos é inútil. A própria Bíblia nos diz que a nossa bondade é como se fosse trapos de imundícia diante de Deus. Então, somente através de Jesus Cristo nós podemos obter essa salvação. Foi quando Jesus tomou sobre si o meu pecado, o seu pecado e o pecado de toda a humanidade. Jesus carregou sobre os seus ombros o pecado da humanidade inteira. Quando nós paramos para refletir sobre isso, nenhum outro anjo, ser humano, ninguém poderia ter pago essa dívida. Para você ter uma ideia, eu vou tentar ilustrar da seguinte forma. Nós, os seres humanos, nós nascemos já com, vamos dizer assim, um saldo negativo diante de Deus. É como se você nascesse já com uma dívida de 100 mil. Você está negativado. Você tem uma conta negativa. Você deve 100 mil ao banco. Então, chega alguém, salda essa dívida e ainda deixa um saldo positivo, um saldo de 100 mil. Ou seja, o 100 mil negativo que você tinha na conta foi pago e ainda foi deixado um saldo positivo ali, um saldo de 100 mil. É mais ou menos isso, para você ter uma ideia o que Jesus fez por nós. Ele pagou a nossa dívida diante de Deus e ainda nos deixou livres da condenação. Nós não temos mais
nós não somos mais inimigos de Deus, porque Jesus, ele nos reconciliou com Deus, ele abriu um caminho, uma ponte, aquela ponte que foi destruída por Adão, Jesus reconstruiu essa ponte. Então, por isso que Jesus é dito como o único caminho para se chegar a Deus. Essa importância desse resgate, um sacrifício, o sacrifício de Jesus é o sacrifício perfeito que cobre todo e qualquer pecado. O cristão, quando ele se converte, porque todo mundo cristão, ele passou por aquela fase em que ele fazia parte do mundo. Ele era uma pessoa carnal, ele seguia a sua vida pelos desejos da sua carne, pelas suas paixões do coração. Ele seguia o seu próprio caminho, que o seu coração, de natureza pecaminosa, o orientava. Então, quando o cristão ele recebe a dádiva de Jesus, de Deus, que é a salvação, ele recebe uma nova mentalidade. No momento que o cristão ele se converte, ele se torna uma nova pessoa. Ele morre para o mundo e nasce novamente para Deus. Então toda aquela índole que ele tinha, aqueles desejos carnais, ele é mortificado, é crucificado junto com Jesus na cruz. E aquele cristão, ele renasce uma nova pessoa. A mentalidade dele muda. Ele passa a ver o mundo de uma outra forma. Antes, ele queria fazer parte do mundo e agradar o mundo. Agora não. Ele se importa com o que Deus pensa, ele quer agradar a Deus e ele quer direcionar a sua vida para agradar a Deus. Então, isso é um assunto complexo, eu poderia passar aqui um dia inteiro falando sobre isso, mas o que eu quero dizer para vocês é que o resgate ele é tão importante para nós que ele muda a nossa vida. Nós nos tornamos uma nova pessoa. E isso depende. Eu não posso forçar alguém a aceitar Jesus, alguém a se converter. Eu posso orar por essa pessoa, né, pedir para Deus iluminar a mente dessa pessoa, mas a graça da salvação, a própria palavra já diz, ela é uma graça de Deus, nos foi dado de graça, pois nós recebemos o resgate imerecidamente. Nós temos que ter em mente que nós, seres humanos, não merecíamos, mas pela graça e pelo amor de Deus, nós recebemos essa salvação. Eu trarei mais vídeos sobre esse assunto no futuro. Este é só para você ter uma pequena ideia, né? Você que está se interessando pela Bíblia, está se interessando, querer saber mais sobre a Bíblia, para ter uma ideia sobre o que é o resgate e a importância que tem para nós. O cristão, ele é a própria palavra já diz, ele é um discípulo de Jesus. Jesus é o nosso mestre, e um discípulo, ele tenta imitar o seu mestre. Ele imita o seu mestre, ele segue os passos do seu mestre. Nós cristãos temos que ser mini cristos. Nós temos que, tudo que nós fazemos na nossa vida, quando nós vamos tomar uma decisão sobre algo, nós temos que ter em mente, pensar e raciocinar o que Jesus faria no nosso lugar. Como Jesus agiria em determinada situação, porque ele é o nosso mestre e nós baseamos nossa vida, nossas atitudes, tendo Jesus Cristo como exemplo. Espero que tenha sido proveitoso esse vídeo. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fiquem todos na graça de Deus e tenham todos uma ótima semana.